Alô galera, tamo junto interagindo. Meu nome é Daniel Queiroz, sou professor de língua portuguesa do curso Interação e estamos aqui hoje em mais um Domingão da Interação boladão para trazer para vocês aqui o assunto de crase. Hoje nós trataremos sobre crase. Lembrando, deixa aqui o seu like, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário. É importante você deixar o seu comentário para nós podermos avaliar a sua percepção da nossa aula, do nosso domingão, tentar melhorar o máximo possível para facilitar a vida de vocês aí. A nossa intenção, como curso preparatório, como instituição de ensino voltada à preparação de candidatos a concursos públicos, é fazer com que você seja aprovado, trazer para você aqui os bizus master de cada assunto que é cobrado na sua prova, para que você não possa errar esse assunto. E a provinha de vocês lá vai cobrar uma questãozinha de crase. Isso aqui é fator certo, tá? Sempre é cobrado, sempre cai. Então é importante dominar 3 tipos de casos. 3 não, 4. A regra geral, saber as proibições, saber os casos facultativos e saber o que? Os casos especiais. Toda regra tem uma exceção, ok? Então vamos começar pela nossa regra geral. Regra geral de crase. Crase, vamos lá. A crase é o que? É um fenômeno, tá? Não é um sinal. Então já a primeira perspectiva que você deve ter em mente. O cara é aqui, isso aqui é crase. Não, isso aí é o acento grave que marca o fenômeno da crase. Olha aqui pro tio Queiroz. Vamos colocar aqui, ó. Bem bonito para você aqui, ó. Acento grave. Esse camarada, na língua portuguesa, porque em outras línguas ele tem outra função, tá? Na língua portuguesa, ele é responsável por marcar a fusão entre 2 fonemas vocálicos. A preposição mais a artigo, ok? Então, crase é o fenômeno que ocorre da fusão entre uma preposição a e o artigo a, ok? Essa fusão, como toda fusão, une 2 elementos em um só. E como nós vamos identificar essa fusão? Utilizando o acento grave, que marca esse fenômeno. Então o acento grave ele marca o fenômeno da crase. A crase é um fenômeno. Pois, estamos indo bem. Quais são as regras gerais para o emprego do acento grave, para a ocorrência da crase? Artigo, fusão de 2 fonemas vocálicos. Preposição a e artigo a. Eles se juntam e formam, vamos lá, o fenômeno da crase, acraseado. Também pode ocorrer diante de preposição a, ó. Esses primeiros aqui são preposições, mais pronome demonstrativo, aquele e flexões, ou seja, aquela e aquilo. Também pode ocorrer a crase. E por último, regra geral, preposição a mais pronome relativo a qual ou flexão, né? As quais aqui, ó. Fechado? Então, vamos botar aqui aquela, só para vocês saberem, igual eu fiz lá, ó. E as quais. Beleza? Fechado. Regra geral. Como Queiroz, agora que eu vou saber as proibições. Diante de palavra masculina, não ocorre crase. Por quê? Porque uma palavra masculina ela não admite um determinante, um artigo definido feminino. Ela admite um artigo definido masculino. Ok? Então, diante de palavras masculinas não ocorre crase. Só vai vir ali a preposição. Diante de verbos não ocorre crase, porque o verbo não admite determinante. Ok? Então, diante de um verbo você vai ver muitas vezes a preposição a. Fechado? Antes de pronomes em geral. Qual? Pronome demonstrativos, exceto aquele, aquela e aquilo. Pronomes relativos, quem e cujo. Pronome indefinido, algum, nenhum, alguém, ninguém. Diante desses pronomes não ocorre crase. Mas, cuidado, porque tem exceções, tá? Quais são as exceções? Pronome de tratamento, dona, senhora, senhorita. Diante desses ocorre a crase.
ou seja, o A lá, o fonema vocálico A, preposição, mais o fonema vocálico A, artigo, vão se fundir e vai ocorrer a crase, eles serão marcados pelo acento grave. Pronomes de tratamento você, diante de pronome de tratamento você, não ocorre, mas diante dos pronomes de tratamento dona, senhorita e senhora, ocorre crase. Diante desses pronomes aqui, ó, são às vezes caracterizados por alguns gramáticos como reforços, na verdade. Mesma e própria, também admite-se o fenômeno da crase. Então, a crase é proibida, o fenômeno da crase é proibido antes de pronomes em geral, mas diante dos pronomes dona, senhorita, senhora, né? Senhorita, mesma e própria, ocorre o fenômeno da crase. E também temos a proibição da crase diante de expressões com palavras repetidas, dia a dia. Diante disso não ocorre crase, tá? Uma expressão fechada. E diante de nomes de lugar antecedidos de A. É importante vocês saberem isso aqui. Por exemplo, quando nós pegamos a palavra Ipanema, vou a Ipanema. Não admite-se o fenômeno da crase nesse caso. Quem vai a algum lugar. Esse a é somente preposição, porque Ipanema não admite o determinante artigo definido a, que iria se fundir com a preposição e ocorrer a crase. Mas isso pode ocorrer quando essa palavra, esse nome de lugar, vier acompanhado de uma adjunta adnominal. Por exemplo, vou a Ipanema dos Arrastões. Nesse caso aí, Ipanema está sendo determinado pelo termo acessório, adjunta adnominal, dos arrastões. Aí sim pode ocorrer a crase, ok? Importante saber isso aí. Fechamos as proibições. Agora, quais os casos facultativos? Quais as faculdades de emprego ou não do acento grave para marcar o fenômeno da crase? Só existem dois. Diante de antropônimos femininos, eu falo antropônimos aqui, pô, Queiroz, você está falando só para atrapalhar a gente. Usa uma palavra mais simples. Não, porque às vezes a questão pode vir cobrando. Identifique a alternativa na qual foi utilizado o acento grave da perspectiva facultativa diante de um antropônimo feminino. Aí você não vai saber o que é. Porque antropônimo é simplesmente o quê? Nomes próprios, femininos, tá? Então agora você já sabe. Se vier essa daqui mais complicada, se vir essa mais complicada, você já sabe que é o quê? Nomes próprios. Se vier nomes próprios, está dominado, porque aí é mais fácil, entendeu? Então, diante de nomes próprios femininos, faculta-se o uso da crase. Exemplo, aqui pode ser a Maria ou a Maria. Ok? E outro caso facultativo é diante de pronomes adjetivos possessivos femininos. Possessivos femininos. Sua, tua, nossa, são possessivos femininos, ok? Diante desses camaradas aqui, faculta-se também o fenômeno da crase, o emprego do acento grave. A sua ou a sua. Minha também. Exemplo, tio Queiroz. Comprei 2 balas, tá? A minha... Não, viajei. Antes, pronome adjetivo... Tá. Dá pra cortar, né? Dá. Antes de pronome adjetivo possessivo feminino, tá? Então vamos lá. Segundo caso. Outro caso facultativo. Antes de pronome adjetivo possessivo feminino. Tá, ok? Dei de presente 2 balas. Uma a minha mãe e outra a sua. Tá? Então, olha aí. A minha mãe, nós temos o quê? Um pronome minha possessivo adjetivo feminino, porque ele acompanha o nome, que é mãe. Então, comprei 2 balas. Dei de presente uma a minha mãe. Então, nesse caso, a minha mãe é um pronome possessivo adjetivo feminino, porque ele acompanha o nome, que é mãe. Agora, e a outra? A sua. Sua, nesse caso,
é um pronome possessivo feminino, só que ele substitui o nome mãe. Ele vem desacompanhado, então é a exceção. Ó. Qual é a exceção? Pronomes substantivos possessivos femininos não ocorre crase. Por que não ocorre crase? Porque ele substitui o nome. Então, cuidado, o camarada ele vê o pronome possessivo lá e já... Não, esse aqui admite caso facultativo, pode ou não pode. Você tem que avaliar se ele é pronome possessivo adjetivo, ou seja, que acompanha o nome. Se ele não acompanhar o nome, meu irmão, minha irmã, não ocorre crase, tá? Logo, não há o emprego do acento grave. Beleza? Fechado? Então, cuidado com esse pulo do gato aqui. E por último, vamos bater os casos especiais. Primeiro, diante de palavras casa e terra. Crase, quando que ocorre? Isso aqui cai muito. EA, ESA, SPSEX, tá? Quando? Quando nós temos um verbo transitivo indireto, regido de preposição a, mais a palavra casa e terra, mais o adjunto adnominal, aí ocorre a crase. Se vir, no caso, um verbo transitivo indireto, mais casa e terra sem adjunto adnominal, não ocorre crase. Pior ainda, se vier um verbo transitivo direto, seguido de palavra casa e terra, não ocorre crase. Ocorre crase quando? Quando há a fusão de um fonema vocálico preposição a mais o artigo a. Quando que isso vai ocorrer? Quando nós tivermos um verbo transitivo indireto regido de preposição a, seguido da palavra casa e terra e mais o adjunto adnominal. Exemplo, tio Queiroz, fui à casa de meus avós. Então, nesse caso aí, ocorre a crase. Por que ocorre a crase? Fui, verbo. Quem vai a algum lugar. Então, eu fui à casa de meus avós. Ok? Casa. Palavra casa agora. Dos meus avós. Dos meus avós é o quê? É o adjunto adnominal que qualifica, delimita o quê? O significado de meus avós. De casa, na verdade. Então, nesse caso aí, ocorre a crase. Então, tem que haver essa estrutura. Então, analisem a frase. Identifiquem se o verbo é transitivo indireto, identifiquem a existência da casa e terra, se tem lá, e identifique se ela vem em seguida de adjunto adnominal. Se vir essa estrutura, pode marcar a crase, candidato, candidata. Pode marcar o acento grave, porque ocorre a crase. Outro caso especial, após a preposição até. Quando a preposição até tem um significado de inclusão, ou seja, traz uma ideia de inclusive, não ocorre crase. Agora, quando ela traz uma ideia de exclusão, ou seja, exclusive, aí ocorre a crase. Beleza? Então, isso aqui é importante também. Procurem questões sobre isso. Casos especiais, indicação pontual de horas. Quando nós indicamos horas pontualmente, aí ocorre crase. Cuidado, porque às vezes a hora ela não vem indicando pontualmente, não vem sendo indicada pontualmente. Nesse caso não ocorre crase. Beleza? Cuidado com expressões a moda e a maneira. Tá? A moda e a maneira ocorre crase. A maneira de, a moda de. Cuidado com isso aqui, ó. A Pelé sem o acento grave ou a Pelé com o acento grave, marcando a crase. Mas espera aí, tio Queiroz. Pelé é palavra masculina. É palavra masculina. Mas a expressão está, o que aqui? Implícita. É a mesma ideia daquele sujeito relapso, omisso. É uma expressão relapsa, omissa. Está se escondendo, mas ela existe. Então, nesse caso aqui, ocorre crase. Deu um drible a Pelé. Cuidado que isso cai em prova. Então, palavra masculina, tá? Palavra masculina, e nesse caso aqui, ocorre a crase, por quê? Por quê? Porque a expressão, ela está implícita. Fechado? Beleza? Por último, diante de locuções femininas, ocorre crase, sejam elas conjuntiva, sejam elas prepositivas, sejam elas adverbiais, femininas. Fechado? Beleza? Então fechamos aqui o nosso assunto sobre crases. Bati aqui para vocês a nata do que é cobrado em prova. E agora nada melhor do que resolver exercícios. Beleza? Então
vamos que vamos para as nossas resoluções. Questão número 1. Ó, típica da EAR, questão típica da EAR de crase. Uma das, né, que é bem cobrada, bastante cobrada. Questões de complete. Então vamos lá. Qual das alternativas completa correta e respectivamente as lacunas do período do texto? Abaixo. À tarde, vírgula. Temos aqui, olha aí. Já aproveita e dá uma papirada de novo em pontuação. À tarde, vírgula, adjunta adverbial de lugar deslocado. Locução adverbial, isso aí. Então aqui nós temos uma locução adverbial feminina. Ocorre crase? Ocorre. Então à tarde, craseado. Assistimos à apresentação. Regra geral, quem assiste, assiste a alguma coisa. Assistimos o quê? A apresentação. Fonema de dois sons vocálicos idênticos, a preposição mais artigo, ocorre crase. Assistimos à apresentação da peça teatral e a seguir, adiante de verbo, não ocorre crase. Dirigimos-nos, quem se dirige a algum lugar. Aonde? A estação de trem. Então, nesse caso aqui, ocorre crase. Onde ficamos à espera de? À espera de locução prepositiva. Tio Queiroz, não sei identificar locução prepositiva, conjuntiva e adverbial. Papira, lá no nosso material de conjunções, de preposições e de advérbios, eu ensino o bizu para você diferenciar cada uma delas. Se é aluno de interação, vai lá e dá uma papirada de novo. Esqueceu? Papira. Se você está na massa, beleza. Se você não é aluno de interação, vai lá no nosso site, procure o curso lá referente ao que você está estudando, clique lá no calendário acadêmico e veja a disponibilidade da aula. Nós vendemos o que ali? Vendemos o pacote mensal. Adquire o pacote mensal relativo a esse período, a esse conteúdo aí, e veja lá o conteúdo bisurado. Precinho, ó, de banana para você. Então vai lá e aproveite e conheça o nosso material. Fechado? Então, à espera de locução prepositiva, então temos crase. Qual a alternativa que completa corretamente as lacunas acima é a letra C. A com crase, com acento grave, né? Mais um com acento grave, o outro sem, o outro com e o outro com. Letra C, gabarito da questão. Questão número 2, EAR 2016. Olha essa daí, CFS 1 de 2016, ó. Recente. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave, indicador de crase, está correto. Então aqui ele vai te pedir para você identificar em qual caso está correto. Letra A. Peço desculpas a seu mestre. Seu, pronome possessivo, só que é masculino. Tá fora, não ocorre crase. Letra B. Atribuiu o insucesso à má sorte. Quem atribui algo a alguma coisa. Regência nominal aí, de atribuir, né? Então, a preposição, fonema vocálico a preposição. A que? A má sorte. Então, nesse caso aqui, nós temos má, adjetivo, tá? Pode ser determinado por artigo definido a. Outro fonema vocálico, a, preposição mais a, artigo, dois fonemas vocálicos idênticos, fusão em um só, marca-se acento grave, questão correta, alternativa correta, letra B. Letra B, ok? Ocorre crase e está marcada corretamente. Letra C. Olha a letra C. Quando a festa acabou, voltamos a casa felizes. Olha aí, quem volta, volta a algum lugar. Beleza. Ou volta de algum lugar. Mas nesse caso aqui, volta a algum lugar. Então eu tenho um verbo transitivo indireto, Tio Queiroz. E eu tenho a palavra casa. Mas voltamos felizes. Felizes é adjunta de nominal de casa? Não. Então, nesse caso aqui, não temos o quê? A ocorrência da crase. Porque a palavra casa não veio determinada pelo seu adjunta de nominal. Olha o bizu que o Tio Queiroz deu aqui. Isso aqui cai, hein? Aí, EAR 2016. Então, a letra C não, está errada esse emprego aí e a ocorrência da crase. E por último, daqui a 4 meses, muita coisa será mudada. Então, nesse caso aí, diante de numeral, cardinal, não pode ocorrer crase, ok? Então, também está fora aqui, até porque não se pode determinar 4. A4, você já viu isso? É o número 4, masculino, palavra masculina, beleza? Fechado? De errada, gabarito letra B. Questão número 3, assinale a alternativa em que há emprego incorreto do acento indicativo de crase. Então, aqui é onde há um emprego incorreto. Letra A. A diretoria do MASP, Museu de Arte de São Paulo, decidiu fechar o lugar a visitas.
Olha do tio Queiroz. Visitas está no plural. O a anterior a ele está no singular, ou seja, não se passa aí de uma preposição. Olha lá, quem visita, visita a algum lugar, beleza? Então, nesse caso aí, só temos a preposição, não temos um determinante. Para ocorrer crase aí, deveria estar no plural. Aí fecharia, beleza? Olha lá. Decidiu fechar o lugar às visitas. Então, nesse caso aí, não ocorre crase e está marcando a crase, ou seja, alternativa errada. Gabarito da questão, letra A, já matamos de cara. Letra B, devemos aquelas pessoas, aquelas com crase. Beleza, regra geral. Quem deve a alguma coisa. Devemos a quem? A aquelas. Então aí fundiu-se os dois fonemas vocálicos em um só e ocorre crase. Letra C, ele ficou extremamente feliz. Quando pôde ir? Quando pôde ir? Quem vai a algum lugar. Vai aonde? A casa. Então, ir, verbo transitivo indireto, regido de preposição a, seguido de casa. Para correr crase tem que ter o que aqui agora? Adjunta de nominal, olha lá. Ir a casa, dois avós. Dois avós delimita o significado de casa, qualifica, valor adjetivo, adjunta de nominal. Aí ocorre crase. Viu, Bizu, a diferença? Dessa daqui para a questão de cima, novamente ocorreu casa aqui, ó. Então isso aqui é importante. Papira essa ocorrência aqui, ó. Tem que papirar, pessoal. Vamos lá. E por último, economizaram dinheiro para ir à cidade de Aparecida. Então, nesse caso aí, quem vai a algum lugar, vai aonde? A cidade de Aparecida, fusão de dois fonemas idênticos, ocorre crase corretamente. Então, a única que está incorreta é a letra A. Questão número 4, mais uma da EA para fechar, 2016 CFS 2, bem recente. Marque a opção correta em relação à ocorrência da crase. Novamente, aquele tipo de questão que ele fala, identifica aí, meu irmão, tá contigo. Ele não fala mais nada. Então, olha lá, letra A. Exige-se a assistência a palestras. Letra B. Obra antiga cede lugar a condomínio. Letra C. Não dê atenção a pessoas suspeitas do local. Letra D. A fome abre caminho a fomentar doenças graves no organismo. Ele quer a opção correta em relação à ocorrência da crase. Letra A. Exige-se a assistência às palestras. Exige-se o quê? A assistência. A quem? A palestras, ou seja, fusão de a preposição mais a artigo, dois fonemas vocálicos idênticos, um só, marca-se o acento grave para marcar o fenômeno da crase em as palestras. Correta, questão correta, letra A. Letra B, obra antiga cede lugar a condomínio. Diante de palavra masculina não ocorre crase, condomínio está fora. Letra C, não dê atenção a pessoas. Novamente, pessoas no plural, antecedido de a no singular. Ok, aqui nós temos aí preposição. Temos preposição, não se funde com o artigo, então aí também não ocorre crase. Letra D, a fome abre caminho a fomentar. Diante de verbo não se pode usar determinante, então só temos aí a ocorrência de uma preposição somente e não ocorre crase. Fechado? Gabarito da questão, letra A. Questão número 5 agora, da ESA, recente, 2016. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. Pode observar, questões relativas à crase, ocorre muito incomplete. Olha aí. O professor se referia. Quem se refere a alguma coisa. Se referia a quê? Às alunas. Então o AS aí ocorre crase, ele é marcado pelo acento grave. Dispostas a vencer. Diante de verbo não ocorre crase, então esse A aí sem acento grave. Os obstáculos do dia a dia. Então temos aí o A no meio de uma expressão com palavras repetidas, então não ocorre crase. Então temos A com acento grave e os dois últimos sem acento grave. Gabarito da nossa questão, letra A. Questão número 6. Essa, 2015 essa. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta. Empregado de acordo com a norma culta. Então temos 4 erradas e uma certa. Letra A. Depois do acidente passou a praticar esporte. Praticar é verbo. Diante de verbo não ocorre crase. Está marcado crase aqui, está errado. Letra B. Aquele aluno dedicava-se a várias atividades. Novamente o várias aí, ó, no plural e o a anterior no singular. Então temos aí somente uma preposição. Não ocorre crase. Letra C. Os convidados chegaram ao local após as 10 horas. Olha para o tio Queiroz. Temos após, que já é uma preposição. Às 10 horas é o quê?
somente um artigo que determina 10 horas. Cuidado! Por quê? Porque nesse caso aqui não é o quê? Não é uma indicação pontual de horas, tá? Então, nesse caso aí, ela é uma indicação genérica. Olha o que eu escrevi para vocês aqui, ó. Não ocorre crase quando a preposição que introduz a expressão adverbial for diferente de a. Ou seja, temos uma preposição que antecede o quê? Antecede a expressão de horas. Então, quando nós temos uma preposição diferente de a aí, não ocorre crase. Por esse motivo, não se justifica a presença do acento grave. É isso aqui que eu falei, a indicação pontual de horas. Quando essa indicação de horas, a expressão lá de horas, for antecedida de uma preposição diferente de a, não vai ocorrer a crase. Ou seja, não vai ser uma indicação pontual de horas, é uma indicação genérica. A indicação pontual de horas, ela vem precedida de preposição a. Beleza? Fechado? Então, letra D. O turista dirigiu-se a essa instituição. Diante de pronomes em geral, até botei aqui, ó, esse, essa, isso, não ocorre crase, tá? Então o gabarito da nossa questão é a letra E. Esta é a obra a qual o jornalista se referiu. Quem se refere a alguma coisa, preposição, a qual o pronome relativo, regra geral, ocorre a crase, ok? Então está correta, letra E, gabarito da nossa questão. Questão número 7. Olha lá. Assinale a alternativa certa quanto ao emprego correto do sinal indicativo de crase. Letra A. Estarei sempre à disposição dos senhores. À disposição, palavra masculina e não ocorre crase. Então, nesse caso, letra B. Ó, a hora que ele fala, enunciado, assinale a alternativa certa quanto ao emprego correto do sinal indicativo de crase. Letra B. Ele disse que viria a partir de hoje. A partir, verbo diante de verbo, não ocorre crase. Letra C, nas férias, iria à terra dos meus sonhos. Olha aí, de novo, palavra terra agora. Quem vai, verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Transitivo indireto. Terra, beleza. Terra de onde? Dos meus sonhos. Então, dos meus sonhos é adjunto adnominal de terra, da palavra terra. Nesse caso aí, ocorre crase. Gabarito da nossa questão, letra C, questão correta. Letra D, o homem de quem lhe falei estava a cavalo. Aí, ó, estava a cavalo. É só preposição. Nesse caso aí não ocorre o fenômeno da crase, palavra masculina. Ele saiu do escritório às pressas. Às pressas é o modo como ele saiu, locução adverbial. Nesse caso aí deveria ocorrer a crase, que é uma locução adverbial feminina. Então não ocorreu, está errada a gabarito da nossa questão, letra C. Agora vamos lá, questãozinha da SPSEX, número 8. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Complete novamente, olha aí. Quando se aproximava a tarde, nesse caso aí o A é só um determinante de tarde, não ocorre crase. Logo depois do almoço, a moça, artigo definido, também não ocorre crase. Largava as roupas, determinante também de roupas, não ocorre crase. Para as 5, ou seja, às 5 horas, então nesse caso é indicação pontual de hora, tá? Então ocorre crase. Voltar com o embrulho entulhado a casa, ou seja, voltar a casa. Então nesse caso é quem volta a algum lugar, voltou a casa, mas ela não possui adjunta adnominal, então não ocorre crase. A engoma. Então, ó, direto a engoma, ou seja, direto a engoma. Regra geral, preposição mais a, ocorre crase. A ferro de carvão, então ferro, palavra masculina, não ocorre crase. Qual alternativa que possui as 3 primeiras sem o acento grave, a próxima com, a outra próxima sem e a penúltima com e a última sem? É a letra E, ó. A, sem, as com, a sem, a com e a sem. Letra E, gabarito da nossa questão. Questão número 8. Olha aí. É facultativa a crase em caso de faculdade de crase. Mas o que mais agradou a minha mulher? Ah, é fácil. O Queiroz falou que pronome adjetivo possessivo feminino
Ou seja, possessivo adjetivo é o quê? Pronome possessivo adjetivo é aquele que acompanha o nome. Se ele acompanha o nome, aí nesse caso aí ocorre a crase ou não, é facultativo. Então o gabarito da nossa questão é a letra A. A minha aí poderia ser marcado com acento grave, que indica crase, ou não ser marcado, porque é facultativo. Beleza? Letra B. Durante todo o trajeto de volta à cidade, nesse caso aí de volta a o quê? A cidade. Regra geral, preposição mais artigo, é obrigatório o emprego do acento grave para marcar a crase. Letra C. Às vezes penso que se morrêssemos, então aí às vezes aí é o que? Locução feminina. Diante de locuções femininas, é obrigatório o emprego do acento grave para marcar a crase, ou seja, ocorre a crase. Letra D, mensagem publicitária nunca teria chegado a nós. Então, diante de um pronome pessoal de caso reto aí, em geral, pronomes em geral, não ocorre crase. Fechado? Proibido o emprego do acento grave. Por último, a pergunta de um irado cirurgião, o chefe dos guardas respondeu. Respondeu o quê? A pergunta. Então, nesse caso aí também é obrigatório. Fechado? A pergunta D, temos aí um caso de emprego de crase obrigatório, então nesse caso não ocorre o caso facultativo. Fechado? Beleza? Então vamos para a questão número 9, questãozinha agora da AFA, vamos bater umas questãozinhas da AFA aqui, ó. A AFA vocês vão ver que já pega mais pesadinho. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao uso ou não do acento indicativo de crase. Letra A, as conquistas originam as novas e ainda mais audaciosas inspirações. Quem origina alguma coisa. Então, nesse caso aí, verbo transitivo direto, não ocorre crase. Letra B. Marcelo aspirava à carreira de piloto. Aspirava a alguma coisa. Transitivo indireto. A quê? A carreira. Fonema, fusão de dois fonemas vocálicos idênticos, ocorre a crase, deveria ser marcado pelo acento grave, não foi. Errada. Letra C. Algumas almejaram aquele limite. Quem almeja a alguma coisa. Transitivo direto. Almeja a alguma coisa, na verdade. Transitivo direto. Então não ocorre crase. Só temos aqui o que? O artigo. E por último, assistir a paradas militares era a diversão preferida de Marcele. Assistir o que? A paradas. Então nesse caso aí, a está no singular, paradas está no plural, não ocorre crase, realmente. E não foi marcado que ocorreria a crase. Então nesse caso aqui está correto. Ou seja, a ausência do emprego da crase aqui foi correta. Então a alternativa está correta, a alternativa D. Opa, deu uma fugidinha aqui, vamos voltar. Então nesse caso aí, a ausência do emprego do acento grave para marcar a crase foi correta, porque é proibido nesse caso. Então, fechou o gabarito da nossa questão. Para finalizar, temos aqui a questão número 10 da AFA, mais uma. Quanto ao uso da crase, percebe-se pela escrita de Carolina Maria de Jesus que nos trechos destacados abaixo, ela não foi utilizada infringindo dessa forma a regra gramatical. Assinale a opção em que a crase não deveria ocorrer obrigatoriamente, ou seja, ele quer um caso facultativo. Letra A. Quero enviar sorriso amável às crianças e aos operários. Nesse caso aqui, ó, quero enviar o quê? Enviar um sorriso. Enviar sorriso amável a quem? Às crianças e aos operários. Diante de as crianças deveria ocorrer a crase. Deveria ser marcado o acento grave para marcar o fenômeno da crase. E não foi. Então, nesse caso aqui, temos uma questão errada. Letra B. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. Quem tolera alguma coisa. Então, nesse caso aqui, deveria... Aqui, ó, o que eu aviso aqui aos pretendentes à política é... Quem é pretendente a alguma coisa. A política. Então, nesse caso aqui, olha lá. O que eu aviso aos pretendentes a regência nominal. Quem é pretendente a alguma coisa. A quê? A política. Fusão de dois fonemas vocálicos, ocorrência de crase, obrigatória. Então, tá correto, mas não o que a gente quer a facultativa. Letra C. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. À noite,
locução adverbial, ok? Feminina. Deve ocorrer o quê? O emprego do acento grave para marcar o fenômeno da crase. É obrigatório esse caso. Por último, nos resta a letra D. Eu mandei João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida, ou seja, a Dona Ida. Então, nesse caso aqui, facultativo, porque Ida é nome feminino. Diante de antropônimos femininos, é facultativo o uso do acento grave para marcar o fenômeno da crase. Pode marcar ou não pode, diante de nomes femininos, que é Ida nesse caso aqui. Letra D, gabarito da nossa questão. Fechamos aqui mais um Domingão de Interação de Língua Portuguesa. Espero ter colaborado com o aprendizado de vocês, ter passado para vocês o bizu máximo das questões mais recorrentes em provas relativas ao assunto de crase, tá? E agora vocês bater esse vídeo aqui, não deixe de deixar o seu curtir aqui embaixo, não deixe de fazer o seu comentário, tá? Para que a gente possa pegar esse feedback de vocês e tentar melhorar os processos cada vez mais para vocês, para facilitar a vida de vocês. Belezinha? Tamo junto interagindo, um forte abraço de Tio Queiroz e até o nosso próximo encontro. Corta!